Filmes sobre a dependência química tendem a ser sempre muito desafiadores. E por um motivo que é até fácil de entender. Porque quando esses filmes pegam, entre aspas, leve demais, tentam, enfim, tornar narrativas sobre pessoas vítimas dessa condição mais acessíveis, eles correm o risco de serem ou tratados como uma versão romantizada da realidade, ou julgados por banalizarem temas importantes. Do outro lado, quando um filme sobre esse tema tão complexo resolve pesar a mão, resolve mergulhar na realidade de forma nua e crua, ele corre o risco de ser insensível, de parecer que está explorando um problema muito reconhecível. Então existe todo esse dilema e essa necessidade de se encontrar o equilíbrio ao discutir temas tão sensíveis como esse. E eu acho que De Volta ao Mar, novo filme de Saoirse Ronan, dirigido por Nora Fingscheid, consegue fazer isso de forma bem tocante, bem profunda, bem íntima, respeitando a dor de uma personagem e a dor envolvendo uma história real, sem deixar de criar uma narrativa que consiga abraçar o público, mesmo que de forma desconfortável. Um filme tão delicado, um filme tão comovente e um filme que consegue desenvolver um tema muito complexo de forma cinematográfica e dramaticamente profunda. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Thiago. E antes de começar a falar sobre De Volta ao Mar, quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo. É rápido, fácil e me ajuda muito. Não esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 7 mil inscritos. E eu conto muito, mas muito mesmo com a ajuda de vocês nessa. E De Volta ao Mar foi um filme que foi me surpreendendo e me conquistando aos poucos. E muito pela capacidade da diretora Nora Fingscheid contar essa história real, de maneira que foge, ou pelo menos revigora uma estrutura narrativa que tem sido muito explorada nesses filmes, uma proposta mais independente, filmes que têm investido cada vez mais em narrativas não lineares, na tentativa de fisgar o público, de criar uma imprevisibilidade, sendo que nessa história, a princípio, essa proposta narrativa ela não me pareceu uma proposta tão atraente assim. Porque o filme conta a história de Rona, uma jovem bióloga, mas que vê toda a sua perspectiva de futuro ser consumida pelo álcool, pela bebida, e quanto mais ela tentava viver socialmente, se integrar, sustentar o seu padrão, sustentar os seus relacionamentos, mais ela se perdia na dependência química, até que ela chega no fundo do poço, está completamente sozinha, passa por um episódio traumático e decide se reabilitar. Mas ao final do processo de reabilitação, pelo menos da primeira parte, ela olha para o mundo e ela está totalmente sem perspectiva. Então Rona decide voltar para a sua cidade natal, uma ilha no interior da Escócia, e ao chegar lá, ela lida com questões relacionadas ao passado, medos, angústias e toda a questão da compulsão que pouco a pouco vai invadindo a solidão dela. Para quem não sabe, esse filme é baseado na história da jornalista Emily Trott, que inclusive está envolvida no roteiro e no livro que deu origem ao filme. E, assim, num primeiro momento, como eu disse, eu acho que essa estrutura narrativa não linear, ela me pareceu uma forma meio... Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas, assim, uma tentativa de fisgar o público quase que como se a diretora não tivesse a certeza ou a convicção que o vínculo de empatia com a personagem seria o bastante. Então, ela constrói uma história que vai de um episódio grave e drástico para um momento aparentemente sereno, aparentemente desconectado do mundo, e existe todo um choque entre perspectivas do caos da vida urbana, a paz do interior, e o filme, ele no primeiro momento, ele parece que iria se construir apenas nesses contrastes, mas existe algo de inquietante nisso tudo. E quando a gente entende a real proposta do roteiro e a real proposta da diretora, as coisas se encaixam. E o que eu adorei em De Volta ao Mar é como esse filme, ele trabalha sobre duas sensações que ditam sempre ali, acompanham a jornada de Rona. A solidão, o isolamento no caso, e principalmente a fragilidade. Tudo na construção do filme está diretamente ligado a isso.
quando o filme ele vai para a realidade dela nos centros urbanos, ele assume um caráter mais caótico, são fragmentos de memórias que ela não quer lembrar, memórias que claramente surgem como uma representação traumática do passado que ela tenta esquecer, mas ela não pode esquecer, porque talvez seja aí o começo da reabilitação de verdade. O filme, ele a diretora ela sabe como usar esse filtro meio pop, um filtro assim quase delirante, que sugere uma euforia artificial para criar o contraste com a realidade de Rona, com toda a dor que fica após aquela euforia da balada, aquela euforia de um relacionamento que foi sendo desgastado pela bebida, a euforia do estilo de vida em Londres, que ela adorava, mas que estava fazendo muito mal a ela. Numa cena já ali perto do fim, a personagem da Saoirse Ronan, daqui a pouco eu vou falar sobre a atuação dela, ela se vira para uma outra pessoa e ela diz: eu não consigo ser feliz sóbria. E a gente não sabe se essa é uma verdade ou se essa é aquela mulher, jovem mulher, com dificuldades em lidar com esse eu sóbrio, obrigado a confrontar as lembranças que ela esqueceu, as memórias que ela foi capaz de atenuar ou, enfim, silenciar momentaneamente através da bebida, mas esse é um círculo vicioso, então quanto mais ela tentava esquecer, mais ela ia se afundando, ou seja, o lembrar passa a ser muito importante nesse processo, e a diretora Nora Finchide, a partir desse lembrar, dessas memórias, desses pensamentos intrusivos que invadem ali quase como flashbacks, ela vai explorando os contrastes e mergulhando no caos que toma conta do vazio. E é um filme que, a partir dessa sensação de isolamento, aquele isolamento no lugar do interior ali da Escócia, uma ilha pequena, e quanto mais ela vai se perdendo por esse cenário frio, mais nós vamos nos conectando intimamente com a personagem. E eu acho que é uma conexão muito genuína, muito empática. Existe uma preocupação da diretora em nos fazer experimentar a dor de quem vive a compulsão da dependência química, mas também não só isso, sabe? Experimentar os medos, experimentar, sabe, as feridas causadas por essas memórias de um passado bem recente, experimentar ou entender também a origem de tudo isso. Eu acho que parte do impacto do filme e do elemento mais tocante dele está diretamente ligado à magnífica atuação de Saoirse Ronan, uma atriz extremamente talentosa, que para mim tem uma das melhores performances do último ano nesse filme, porque ela tá sozinha basicamente no filme. O filme ele tem outros personagens, mas como eu disse, ele tá muito centrado no isolamento dela. Então o filme ele é basicamente todo centrado no olhar dela, focado na jornada dessa jovem mulher à procura de uma perspectiva. E é impressionante como ela sustenta tudo, sabe? Seja, como eu disse, nesses momentos mais eufóricos, em que ela é uma jovem, ela tenta explodir, ela tenta lidar com as suas emoções, seja nessas passagens mais introspectivas, em que o olhar dela diz tudo, em que a fragilidade dela é, assim, comovente, em que a carência dela se faz também muito evidente. É um filme atento às particularidades da personagem e atento também às particularidades e aos obstáculos que surgem no caminho de todas as pessoas que enfrentam essa triste condição. Assim, eu não vou dizer que é um filme acolhedor, que eu não acho, ele é um filme desconfortável até pela estrutura narrativa não linear, a gente fica querendo entender, e quanto mais a gente quer entender, mais a gente mergulha no caos da protagonista, mas é um filme com uma fotografia que enxerga as cores, inclusive tem uma sacada aqui que eu acho genial, que é o fato da personagem, ou melhor, da diretora usar a pintura de cabelo da personagem para retratar essa passagem de tempo. Então, quando ela está em Londres e ela é essa pessoa eufórica, delirante, com um estilo de vida bem autodestrutivo, ela tá com cabelo verde e aos poucos o cabelo dela vai crescendo e essa tintura verde vai desaparecendo. O filme usa isso para sugerir essa passagem de tempo de forma bem criativa, entendendo a complexidade do tema, entendendo a necessidade de mergulhar e de traduzir a dor da personagem, mas entendendo também a importância de inspirar o público a refletir e inspirar o público a, quem sabe, mudar caso esteja enfrentando a mesma realidade de Rona. Filmes não têm necessidade de nos transformar, de nos fazer pensar necessariamente, mas é bem melhor quando eles fazem, principalmente quando abordam temas tão delicados como De Volta ao Mar. Filme que está disponível na HBO Max e que merece a sua atenção
por ter uma história muito tocante, com uma direção cuidadosa ao acessar as dores e as expectativas de uma jovem, e faz isso num filme que isola para entender e para defender a importância do acolhimento num momento tão turbulento na vida de quem está enfrentando essa condição tão trágica. E aí, o que você achou De Volta ao Mar? Já assistiu? Não assistiu? Ficou curioso ou curiosa? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!